Fala galera, beleza? Professor Fredão aqui do Mente Matemática. Hoje a gente vai resolver essa questão, tá? Que é uma questão que caiu no Enem 2019, questão 156 do caderno azul. Isso aqui é uma digitalização da minha prova, tá? Então tá exatamente como eu fiz na prova, as marcações que eu fiz na prova, que eu sempre chamo a atenção que são importantes para você não esquecer de deixar passar batido nenhum detalhe. Esse triângulo que eu fiz aqui em cima, por exemplo, é algo que eu sempre faço para uma questão que eu tenho alguma dúvida e que eu pretendo refazer, caso eu tenha um tempo no finalzinho da prova. Então, enfim, é bom até que vocês tenham uma visão de como é que funciona mais ou menos a minha prova, tá? Essa aula, na verdade, ela é a terceira aula da playlist de combinatória, tá? Então, se você tá aqui vindo da playlist, não se assuste, eu vou resolver essa questão de três formas diferentes. A última delas é que vai ser pelo princípio fundamental de contagem, que é o que a gente viu nas aulas 1 e 2, beleza? As duas primeiras soluções são soluções que a gente só vai ver a teoria um pouquinho mais para frente, tá? E se você não veio da playlist combinatória, se você caiu aqui por acaso apenas pela resolução dessa questão do Enem 2019, então se inscreve aqui no canal, tá? Enfim, já ative as notificações para você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Bom, a primeira solução foi exatamente a solução que eu fiz lá na hora da prova no Enem 2019, tá? Essa solução eu considero ela uma solução intermediária, digamos assim, nível de dificuldade, tá? De intermediária para difícil, porque você tem que saber algo que é conhecido como partição não ordenada, tá? Que vai usar um pouco a ideia de combinação. E nesse caso eu fiz usando o método destrutivo, que é eu peguei o total de possibilidades que a gente tinha, vou escrever aqui a resolução já já, e subtrair por aquilo que eu não queria, beleza? Usando a ideia de combinação. Então, como que foi que eu resolvi lá na hora da prova? Tá? Eu pensei assim, a primeira dupla, né? Primeiro eu vou pensar assim, quantas duplas eu posso formar, beleza? Então, a primeira dupla eu posso formar usando a linguagem de combinação de 8 tomados 2 a 2 formas, porque eu tenho que escolher 2 dentre 8 indivíduos, e tanto faz escolher primeiro A, depois B, ou primeiro B, depois A, é a mesma dupla. Então, por isso é uma combinação de 8 elementos tomados 2 a 2. Isso eu vou multiplicar depois por uma combinação de 6 tomados 2 a 2, porque uma vez escolhida a primeira dupla, sobram 6 indivíduos para a escolha da segunda dupla. Uma vez escolhidas as duas duplas, sobram 4 indivíduos para a escolha da terceira dupla. E uma vez escolhidas as 3 primeiras duplas, na verdade só vai ter uma forma de fazer essa última dupla, que são os 2 que sobraram. Mas para continuar usando a linguagem de combinação, eu coloquei aqui uma combinação de 2 elementos tomados 2 a 2. Só que por se tratar de uma partição não ordenada, então tem várias duplas aqui que a gente forma e que acabam sendo iguais, né? Por exemplo, eu poderia ter formado aqui uma dupla AB, aqui uma dupla CD, aqui uma dupla EF e aqui uma dupla GH. Mas nessa primeira dupla eu poderia ter escolhido, por exemplo, CD. A segunda dupla, como eu já escolhi CD, poderia ter sido AB, e depois EF e depois GH. E notem que essa configuração de duplas é rigorosamente a mesma dessa configuração de duplas, certo? Aí entra esse lance da partição não ordenada. Se você nunca ouviu falar disso, não tem problema, eu vou deixar aqui no link da descrição um material curtinho teórico com 2 exemplos resolvidos, um de partição não ordenada e um de partição ordenada, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, nesse caso, a gente está contando duplas a mais do que deveria. E a quantidade de vezes que a gente conta a mais é 4 fatorial, que equivale à permutação dessas 4 duplas nessas 4 posições que estão aqui. Então, para corrigir essa contagem excessiva, eu tenho que dividir por 4 fatorial. Beleza? Esse é o total de formas que eu tenho de formar essas duplas, beleza? Desenvolvendo as contas aqui, usando aquela fórmula, né, que combinação de N elementos tomados K a K é N fatorial sobre K fatorial N menos K fatorial, você vai ter que isso daqui tudo vai ter como resultado 105, beleza? São essas contas que eu fiz aqui embaixo, beleza? Não vou perder muito tempo porque não é tanto o foco dessa aula dentro da playlist combinatória, beleza? Então, é 105 o resultado. Só que aqui eu posso ter duplas canhotas, e eu não quero que isso aconteça, né? Porque eu quero, de quantas maneiras diferentes, podem ser formadas essas 4 duplas, sendo que são 8 amigos e 2 deles são canhotos, e não pode haver uma dupla formada por 2 jogadores canhotos.
Então, o que eu vou ter que fazer agora usando a ideia do método destrutivo? Eu vou ter que subtrair todas aquelas formas de organizar essas duplas que tenham aquela dupla canhota, beleza? Só que se eu estou fixando agora que tem uma dupla canhota, então eu não tenho que escolher mais 4 duplas, eu tenho que escolher 3. E para isso eu vou ter 6 indivíduos, que são aqueles 6 indivíduos destros. Logo, seguindo a mesma lógica da partição não ordenada, a gente vai ter uma combinação 6,2 multiplicado por uma combinação 4,2 multiplicado por uma combinação 2,2 dividido por 3 fatorial, beleza? E isso daqui vai ser igual a 15, e pelo método destrutivo, a gente vai pegar agora o 105, subtrair o 15, o que vai totalizar 90. Beleza? Uma resolução bem complicada, né? Especialmente porque esse método de partição ele não é muito comumente trabalhado em análise combinatória, tá? Mas fica aqui no vídeo, não desiste ainda, porque eu vou resolver ainda de mais uma forma e depois, por fim, eu preferi começar pela forma mais difícil, a mais complexa delas. Depois vou resolver de uma segunda forma agora, que ela é um pouquinho mais tranquila de vocês sacarem, e vocês vão ver que tem uma resolução que ela seria excelente, seria super rápida, super simples, que vai usar só o princípio fundamental da contagem, beleza? Que vai ser a terceira forma de resolver essa questão que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então essa foi a nossa primeira solução. Vamos lá para a nossa segunda solução agora. Bom, voltando agora aqui para a nossa segunda solução, vocês vão observar que eu já escrevi aqui permutação, tá? Então a gente vai usar bastante a ideia das permutações aqui. E eu fiz 3 desenhos para que vocês observem o seguinte. Eu chamei de C1, D1, C2, D2, né? Os canhotos 1 e 2 e os destros de 1 a 6, beleza? E eu fiz aqui 3 configurações que aparentemente são distintas, mas que na realidade elas formam as mesmas duplas, né? Porque nessa primeira configuração eu coloquei canhoto 1 com destro 1, canhoto 2 com destro 2, destro 3 e 4, destro 5 e 6. É uma forma que satisfaz a condição do problema. Uma outra forma é canhoto 1 com destro 1, aí depois destro 3 com destro 4, destro 5, destro 6, canhoto 2, destro 2. Só que observe que as duplas são as mesmas, né? Essa é a dupla que está aqui, essa é a dupla que está ali, essa é a dupla que estava aqui, essa é a dupla que estava ali. Então, já vocês vão entender a motivação desses desenhos aqui. E por fim, o terceiro desenho, essa dupla é a mesma que essa. Nessa dupla D3 e D4, eu só troquei o D4 e D3 de posição, mas note que isso já era uma mesma dupla. D5 e D6 eu mantive nessa posição, digamos assim. E C2 e D2 eu troquei para D2 e C2, certo? Bom, e notem que é a mesma dupla, né? São as mesmas duplas que foram formadas nessa configuração, que por sua vez são as mesmas duplas formadas na configuração que está ali acima, beleza? Então a gente poderia começar esse problema usando só a ideia de permutações, pensando assim: bom, eu vou permutar todos os 8 elementos nas 8 posições, e isso é caracterizado por uma permutação de 8, que é igual a 8 fatorial. Só que à medida que eu vou fazendo essas permutações, eu posso, por exemplo, fazer a troca que eu fiz dessa linha para essa, né? Porque para essa linha com essa daqui é como se eu trocasse o D3 viesse para essa posição, D4 viesse para essa posição, D5 viesse para essa posição, D6 para essa, o C2 para aquela, o D2 para aquela. Então, 8 fatorial eu estou contando muito mais do que eu deveria, né? Então, eu vou ter que dividir por aquelas contagens que eu estou fazendo em excesso. Notem que daqui para cá, eu posso permutar essas 4 duplas de 4 fatorial formas, né? Porque são 4 blocos de dois indivíduos, e isso eu estaria contando em excesso. Então, uma forma de você evitar essa contagem excessiva é justamente você dividir pelo 4 fatorial. Logo, eu vou pegar esse 8 fatorial que está aqui e vou dividir pelo 4 fatorial. Esse 4 fatorial veio mais ou menos dessa lógica do primeiro desenho que eu fiz para o segundo, beleza? Só que não basta isso, por quê? Quando eu faço 8 fatorial, eu posso também estar trocando apenas, por exemplo, o D3 com D4 de posição e o C2 com D2 de posição, sem estar trocando as duplas, né? Que foram essas 4 fatorial formas que a gente considerou daqui para cá. Ou seja, daqui para cá, o que eu estou querendo ilustrar para vocês é que eu poderia trocar essa dupla de duas formas, porque poderia ser C1, D1 ou D1, C1.
Essa daqui também de duas formas, porque poderia ser D3, D4 ou D4, D3, como está aqui embaixo. Aqui poderia ter aparecido D5, D6, D6, D5, C2, D2, D2, C2. Ah, Fredão, mas eu já não desconsiderei isso quando eu fiz a troca, quando eu fiz a divisão daqui para cá? Não, porque daqui para cá você só fez as trocas entre os grupos, sem alterar a posição dos elementos dentro de cada grupo. Então, para corrigir isso, você teria ainda que dividir isso daqui tudo por 2 fatorial, que seria a permutação no primeiro grupo, depois 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Beleza? Só que isso daqui vai dar 105. Claro, porque nessas 8 fatorial trocas que a gente fez aqui, eu poderia acabar trocando C2 com D1, por exemplo, e eu acabaria formando uma dupla de canhotos, beleza? Que foi o que a gente discutiu nesse caso aqui, certo? Então, para não alongar demais, o que você deveria fazer depois disso daqui? Você deveria fazer o mesmo raciocínio, usando essa ideia de permutação, só que agora fixando uma dupla de C1, C2, essa dupla já está fixa aqui de fora, e agora você vai pensar nas permutações de D1 com D2, com D3, D4, D5 e D6, beleza? Seguindo a mesma lógica, você teria que pegar um 6 fatorial, que é a permutação de todos eles. Como você quer formar duplas, você tem 3 fatorial formas de permutar essas duplas, então teria que dividir isso por 3 fatorial, e depois ainda teria que dividir isso por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, que seriam as permutações dentro de cada dupla ou dentro de cada bloco ali. Beleza? E isso aqui te daria como resultado o mesmo resultado que a gente encontrou aqui, que é igual a 15. E aí, pelo método destrutivo, você teria que fazer 105 menos o 15. Beleza? Essa é a segunda forma, ainda não é a mais simples de resolver esse problema. A mais simples vem agora na nossa terceira solução. Bom, então indo para a nossa terceira solução, eu vou usar agora o princípio fundamental da contagem. E aí vocês vão ver que agora eu vou resolver essa questão em 1 minuto, beleza? Vai ser super rápido. Então, vamos lá. Primeira decisão, eu vou fixar como sendo a dupla do C1. Para eu formar a dupla do C1, a gente tem que pensar que a gente tem 7 indivíduos, só que eu não posso escolher o C2. Então, eu só poderia escolher um dos 6 destros, logo, existem 6 formas ou 6 possibilidades de escolher a dupla do C1. Digamos que eu tenha escolhido, por exemplo, o D2. Então aqui, uma dupla possível aqui seria C1 com D2. Só que se eu escolhi D2, então o D2 ele vai sumir de todas as minhas próximas decisões, beleza? E notem que isso não limita que o destro que vai fazer par com o primeiro canhoto tem que ser o D2, porque existem 6 possibilidades. Poderia ser D1, D2, D3, D4, eu estou ilustrando uma daquelas 6, ok? E a sequência de raciocínio para as demais seria rigorosamente a mesma. Então, 6 possibilidades para a dupla de C1. Para a dupla de C2, eu não vou poder escolher nem o canhoto 1, nem o destro 2, porque ele já estava naquela primeira dupla, e logicamente não posso escolher o canhoto 2. Então, notem que sobram 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, logo, aqui eu vou ter 5 possibilidades para a dupla do canhoto 2. Por exemplo, poderia fazer o canhoto 2 com o destro 6. Tiro o destro 6 daqui e tiro também de todas as outras decisões. Agora, eu coloquei aqui uma dupla de DI. Por que dupla de DI? Porque agora eu estou fazendo uma dupla de algum destro, pode ser qualquer um deles, só que eu não tenho como fixar um deles, porque eu não sei se ele já foi escolhido antes. Então, por exemplo, nesse caso, sobraram D1, D3, D4 e D5. Então, dupla de DI eu poderia substituir aqui, por exemplo, pela dupla de D1. Só que se eu for formar uma dupla para o D1, sobram 3 possibilidades. Assim como seria se eu fosse formar uma dupla para o D4. É como se eles tivessem eleito lá nesse grupo que o canhoto 1 seria o primeiro a escolher, o canhoto 2 seria o segundo a escolher, depois acabou sendo o destro 1 o próximo a escolher, e depois sobraria mais um para a última decisão. O destro 1, ele pode escolher o seu par de 3 formas. Então eu tenho 3 possibilidades para cá. Por exemplo, poderia ser o destro 1 com o destro 4, ok? Então foi aqui o destro 1 com o destro 4, tirei aqui o destro 1 com o destro 4. A última dupla só pode ser formada de uma maneira, né? Até porque se o D3 tiver que escolher, ele vai ter que escolher o D5. Se o D5 tiver que escolher, ele vai ter que escolher o D3. Então aqui eu só tenho uma possibilidade, que seria D3, D5. Logo, existem 6 pelo princípio multiplicativo, né? 6 vezes 5 vezes 3 vezes uma forma de tomar essas 4 decisões consecutivamente, o que vai dar
30 vezes 3, que é 90 vezes 1, ou seja, 90 possibilidades, beleza? Que é a alternativa correta, letra C, beleza? Então, vejam que existem várias formas da gente resolver e essa do princípio fundamental da contagem, com certeza, era a mais simples delas, beleza? Não foi a que eu usei para resolver na prova. Notem que até aqui eu escrevi refazer pelo método construtivo, porque eu fiz a partição não ordenada pelo método destrutivo e para comparar os meus resultados, para ver se eu não tinha errado nada de fato, eu escrevi ele para fazer pelo método construtivo, né? Refazer. E eu refiz lá no meu rascunho, lá na hora da prova, vi que estava tudo ok e beleza, saí tranquilo de que tinha acertado essa questão. Beleza? É isso, galera. Se você gostou aqui dessa resolução, né, deixa o seu like aqui, deixa algum comentário, né, para que a gente, caso tenha ficado alguma dúvida em algum dos processos aí, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.